Olá, quarto ano, boa tarde. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Mais uma semana se iniciando com nossa aula de português, tá certo? E eu quero que vocês, na página 18, nós vamos trabalhar sobre texto puxa texto. Vamos trabalhar sobre almanaque. Almanaque é um gênero textual em que apresenta diversas informações sobre um assunto. Tá certo? Então, vocês irão fazer uma leitura desse texto intitulado Um Mamífero que Voa, certo? Esse texto foi publicado em um almanaque. O que você sabe sobre essas publicações? Então, aqui vai falar, é um texto informativo que traz algo sobre os morcegos. O que eles se alimentam, como eles vivem, como eles dormem. Então, só no primeiro parágrafo que está uma narrativa, mas ele todo é um texto informativo, pois traz alguma informação sobre esse mamífero, tá certo? Então, vocês irão virar a página 19, depois que vocês fizerem a leitura, tem alguma curiosidade aí. O filhote de morcego vive agarrado à mãe e mama enquanto ela voa. Então, o mamífero o morcego é o único mamífero que voa, tá certo? Então, você conhece os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra escrita por Monteiro Lobato. No almanaque do sítio, esse personagem, Emília, Pedrinho, Narizinho, apresenta ao leitor informações sobre animais da fauna brasileira. Então, aí nesse texto, no almanaque, são texto informativo, não é narrativo, só no primeiro parágrafo que está uma narração. Ele é de Frederico Mengozi. Vocês irão aqui, encontrar, o autor, tá certo? E em seguida, qual é o título do almanaque no qual o texto Um Mamífero que Voa faz parte? Tá aqui, bichos, bem pequenininho, bichos brasileiros, tá certo? Vocês irão encontrar essas informações aqui, tá certo? Aí vocês irão responder a que público leitor esse texto foi destinado. Ao público infantil, tá certo? Então, virou aí a página. Vocês irão fazer a interpretação do texto do almanaque, que é um texto informativo. Aí temos aí, nesse texto do almanaque, percebe-se que é uma parte narrativa, que é o primeiro parágrafo, em que se conta uma história, e uma parte informativa, que traz algo sobre esse animal, as informações, em que são expostas informações. Analise a frase e identifique A, se for narrativa, e B, se for informativa. Lá pelos lados do sítio já era noite e se viam passarinhos voando no escuro. Então isso aqui é uma narrativa. Então vai ser a letrinha A. Olha a outra. No mundo todo existe cerca de 2.000 espécies de morcego. 170 delas no Brasil. Então isso aqui está trazendo informações sobre o morcego. Então é um texto informativo. Vai usar B. E daí tem as perguntinhas quanto o tamanho desse animal que no texto cita, a alimentação, tá certo? E tem uma definiçãozinha aí embaixo de almanaque. É um gênero textual, como eu já havia citado, em que são apresentadas diversas informações sobre um assunto. Sua finalidade é, portanto, informar o leitor, servindo como fonte de conhecimento a ser consultado. Vocês agora irão fazer a interpretação desse texto e em seguida nós iremos trabalhar um outro conteúdo, que será o quê? Substantivos e adjetivos. Tá certo? Então, nós temos substantivos, são palavras que nomeiam seres, objetos, sentimentos, lugares e etc. Nós temos exemplo: casa, cidade. Já o adjetivo são palavras que expressam qualidade dos substantivos. Então, quando eu digo assim, a casa é amarela, então a casa é o substantivo. A amarela é a qualidade que está dando ao substantivo. Então, é o adjetivo. Então, nesse caso, o substantivo ele tem que concordar com o adjetivo, certo? Então eu tenho aqui, espécies perigosas, estão de acordo. Não ficaria certo espécies perigosas, aí não daria certo. Mas já aqui, pequeno corte, já deu certo, tá vendo? Os dois no singular, o substantivo e o adjetivo. Então nós temos aí essas duas frases. Aí temos pinte de azul substantivo e de laranja o adjetivo. Então, quais são, nessa frase aqui, espécie perigosa? Qual é o substantivo?
espécies. E o adjetivo? Perigosas. Já nessa outra aqui, pequeno, corte. Quem é o substantivo? Corte. E quem é o adjetivo? Pequeno. Tá certo? Então vocês irão aí responder essa atividade referente ao substantivo e o adjetivo. Sabendo que os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, sentimentos, lugares. E o adjetivo são palavras que expressam qualidade do substantivo. Tá certo? Então, aqui vocês irão responder a página 23 também, no que se refere ao substantivo e ao adjetivo. Tá certo? Então, nossa aula, pessoal, de português ficará por aqui. Qualquer dúvida, fala comigo no privado. Tá certo? Tchau e até amanhã com nossa aula de matemática. Fiquem com Deus.